Pessoal, a gente vai começar, né? Hoje é uma live assim super especial. Ter a oportunidade de conversar com essa pessoa que eu tenho uma admiração gigantesca, seja pela história profissional, seja também pela história pessoal. Então, uma pessoa que eu sempre me inspirei muito, né? Tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos. Ele é graduado em propaganda e marketing pela Unimonte, tem um MBA em gestão empresarial, desenvolvimento e gestão de pessoas pela FGV e vários outros cursos de extensão. Sua carreira na indústria farmacêutica, ela tem 17 anos, mas vocês vão conhecer a história incrível que esse cara conseguiu construir, né, em 17 anos e continua construindo. Então é com muita honra, com muita alegria que eu chamo aqui o nosso querido amigo Diego. Fala, Diegão. Fala, Felipão, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você, irmão? Tudo ótimo. Prazer estar contigo aqui. Obrigado, Diegão. Quero realmente agradecer a sua disponibilidade, né? O seu tempo na sexta-feira à noite, mas como eu antecipei, é uma grande honra, né, ter esse bate-papo com você. É um cara que eu tenho uma admiração gigante, né, vou repetir, e que está construindo uma carreira incrível e inspirando muita gente, né, Diegão? Então, o nosso principal propósito aqui nessa live é realmente inspirar muita gente, mostrar o que é a indústria farmacêutica, mostrar o que ela oferece e que todos têm a mesma chance de entrar na indústria farmacêutica. Então, são dois pilares, né? É o que a indústria pode oferecer para quem quer iniciar uma carreira profissional e o que Sim, a indústria oferece para os pacientes. Então, a pandemia foi um exemplo muito claro disso. Então, a indústria farmacêutica literalmente salvou a humanidade, né, em tempo recorde, a questão das pesquisas, o quanto que a indústria investe em pesquisa e desenvolvimento nas mais diversas universidades e parceiros em todo o mundo. Então, é importante a gente falar da indústria, o que a indústria faz, né, e o benefício que traz para o paciente final, né, que é o nosso maior propósito. com certeza, Diegão, Felipe. hoje a gente vai fazer um esquema um pouco diferente, né? Baseado no Dr. Ari, né? Ele tem um podcast O Consciente e toda as entrevistas do Dr. Ari, ele faz utilizando a lógica dos setênios, né? Então, o que aconteceu na sua vida a cada 7 anos. Então, a primeira pergunta que eu te faço, o que é que mais te marcou, o que você mais lembra dos seus 0 aos 7 anos? Pergunta difícil, hein? Já faz um tempinho que eu passei dos 0 a 7 anos, mas acho que a gente conversou um pouquinho antes também, eu refleti sobre isso. Eu lembro muito de um momento de transição de carreira do meu pai, que trabalhava numa grande indústria química aqui em Cubatão, estado de São Paulo, e ele teve que se afastar dessa empresa por um problema de saúde e teve que começar a fazer diversos tipos de trabalho ali para manter a nossa família. Tenho uma lembrança muito boa também de ter muitos momentos ali com os meus pais, com o meu irmão, com os meus amigos de infância e que, graças a Deus, eu os carrego até hoje, né? Os meus melhores amigos de infância ainda são os meus melhores amigos até hoje. Então, eu acho que eu sou bem apegado às minhas coisas, assim, eu carrego tudo isso. Muito bom, Diegão. Raízes, né, cara? E Com isso certeza. é notório em você. Eu lembrei agora do nosso amigo Anderson, né? Ele sempre falou isso. O propósito, eu me recordo, em algum momento, alguma reunião, o propósito que o Diegão leva, né? Não é só dele, é das raízes e de toda a família. Então, isso é muito legal. Foi uma frase do Anderson que me marcou, né? Então, Eu toda a lembro. família, todos os amigos estão, né, repito aqui, envolvidos no mesmo propósito. Ele nunca está sozinho, né? Então, muito bacana isso aí, Diegão. E deixa eu te perguntar, dos 7 aos 14, o que é que mais te marcou?
fala um pouco aí desse período. Já é um período que, acredito, você tem uma lembrança um pouco maior, né? Todos nós. Sim, sim. Sim, com certeza. Dos 7 aos 14 eu lembro da primeira mudança na minha vida, assim, né? Eu passei boa parte da minha infância onde eu nasci num prédio, onde eu morava, onde eu tinha amigos, cultivava grandes amigos, era muito perto da minha escola e eu mudei desse prédio para uma casa. Foi uma grande mudança para mim. Não era tão longe, era na mesma cidade, mas acho que foi uma mudança que exigiu muita adaptação da minha parte. Eu lembro de ter engordado muito nesse período, de talvez ter ficado um pouco mais introvertido. Eu sempre me considerei alguém que gosta de se comunicar, de estar junto de várias pessoas. E esse foi um momento de mudança. Isso me marcou bastante. Assim, eu lembro de ter engordado bastante, de ter cuidado menos de mim. Eu gosto muito de cuidar da minha saúde, da minha aparência, mas eu lembro de ter sido um período marcante. Essa mudança foi algo que ainda meus pais, a gente conversa sobre isso, assim, a gente brinca um pouquinho quando eu tinha saído um pouquinho do peso. E o que é que você acha? Como você identifica a principal causa disso, Diego? Eu pergunto porque eu sei hoje que você é praticante, né, do CrossFit, Uhum. e como você falou, você cuida muito aí da sua beleza, aparência, físico, mente, enfim. E essa mudança, o que é que você acha que foi te deixar mais tímido, né? Enfim, e ter engordado? Felipe, eu lembro assim, eu era uma criança, né? Possivelmente eu tinha uns 10 anos e foi a primeira vez que eu passei por uma mudança sozinho, né, cara? Beleza, eu mudei de casa, eu tava com os meus pais, mas é um momento que você tá virando adolescente, né? Que você tá começando a criar um pouco mais de autonomia, de ter um pouco mais de liberdade. E eu fiquei dentro de casa, assim, eu não queria sair de casa, né? Eu morava muito perto da minha escola e dos meus amigos. Eu fui para uma casa que não era tão longe, mas que já não me permitia sair com tanta facilidade, né? Então eu fiquei muito Uhum, dentro de casa. Foi um período de ter ficado muito dentro de casa. E adolescente, moleque, querendo jogar videogame e tal, eu fiquei muito preso essa época. uhum, Eu lembro disso ter me marcado. E foi um período que, ao mesmo tempo que eu me sentia muito preso, aquilo me incomodava, sabe? uhum. Eu não queria ficar daquele jeito, eu não queria não cuidar de mim, eu não queria ficar dentro de um quarto jogando videogame ou dentro de casa, eu queria fazer mais coisas. Foi um Uhum. momento de reconexão comigo, assim, de É, ressignificar e entender, oh, meu, não, isso não tá bom, isso não é bom para mim. Mas é um período de início da sim, adolescência também. Eu tenho um filho de 10 anos, vai fazer 11 anos agora em setembro, Lourenço. É essa pré-adolescência, né? Você tá descobrindo um monte de coisas novas, assim. Foi algo que me marcou. muito legal, Diegão. Então vamos lá para dos 21 Dos, ca- aos 28. dos 14 aos 21, né? Desculpa, dos 14 aos 21. Querendo É. chegar na sua Não, mas história. eu falo dos. É um período que talvez a vida começa a ficar um pouco mais emocionante, né, Fê? Uhum, Dos 14 aos 21, beleza, já adolescente, lembro de iniciar também, começar a namorar com a Carol, que hoje é minha esposa. A gente já namora desde da adolescência, mas também é o período que eu entrei na indústria farmacêutica, na verdade, né? Eu entrei na indústria farmacêutica com 19 anos. A indústria foi praticamente não, foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu entrei na faculdade, meu primeiro sonho ali de transferência ali de adolescente para um adulto era, quero ser web designer. Depois pensei, não, quero abrir uma agência de publicidade. Eu tinha uma professora muito inspiradora na faculdade, eu me lembro, o nome dela é Renata Alcalde. Ela falava muito sobre ex-alunos que tinham aberto agências de publicidade, tinham feito anúncios na Veja, na Globo. E eu pensei, nossa, eu quero vivenciar isso, né? E, cara, aos 19 anos eu tive um. Você tira a carta, eu tirei carta de motorista e eu pensei, pô, quero comprar um carro, né? E o que me colocou na indústria farmacêutica, por incrível que pareça, com 19 anos, o CIE abria muita vaga para estágio. E o CIE só contratava pessoas para estágio que tinham carro. Só que eles pagavam um salário também que você conseguia comprar um carro. Eu lembro que eu fui para a entrevista, eu não tinha carro, abri uma vaga na Novartis, e eu olhei e falei, cara, me ligaram me oferecendo para fazer entrevista, fui para o CIE, fiz uma entrevista. Falavam muito que na época, né, para entrar na indústria, você tinha que ter indicação, né? Só entra quem tem indicação, sabe? Que a Dani comentou aqui, que é o João, um amigo meu, ele lembra, eu comprei um Fox. Eu lembro quando eu preenchi a papelada
para entrevista, perguntaram que carro eu tinha, eu falei, eu tenho um Fox, que era o carro que eu queria comprar. E fui aprovado nessa entrevista como estagiário e comprei meu primeiro carro. A primeira coisa que me chamou a atenção foi, pô, quero comprar um carro, acho que esse emprego aqui vai ajudar eu a comprar um carro. E foi isso que me colocou na indústria, cara. E eu agradeço muito a Deus, assim, porque é algo que era um sonho, né? Parece, quero comprar um carro, mudou a minha vida completamente. Mudou minha vida completamente. Eu tinha esse desejo de trabalhar numa grande empresa também, né? Você está se descobrindo como um profissional e tive essa oportunidade de conseguir entrar numa grande empresa, de comprar o meu carro e mudei a minha vida a partir dali. Coisa boa, Diegão. E coincidência, eu entrei praticamente da mesma maneira, né? Sendo que a época na Schering Plough, né? Então, através também do CA, tive que comprar o carro. O meu foi um Unozinho, né? Só tinha ar-condicionado, o resto tudo manual, né? Mas fiz aquele sacrifício, um Unozinho vinho, duas portas. Isso E aí, com um duas ano fui portas. efetivado, duas portas. Com um ano fui efetivado e recebi o carro da companhia. E é o que você falou, a nossa vida começa a literalmente se transformar, né? Então você falou, não, o carro me chamava atenção, mas os benefícios, o quanto que a indústria farmacêutica cuida dos seus funcionários e o quanto, você é um exemplo disso, proporciona de plano de carreira, é uma coisa sem precedentes, né? Então, a gente tem aí essa coincidência. E eu vou pegar esse seu gancho, Diego, quando você falou sobre a questão da indicação, que é um mercado muito fechado, Uhum. que só entra quem tem indicação e que não é para mim. Enfim, eu estou falando do neófito, né, daquele profissional sem experiência, e é um desconhecimento muito grande. Com as mentorias que eu estou fazendo agora, com os cursos, eu percebo o quanto as pessoas desconhecem mesmo a indústria farmacêutica. E eu vou falar a minha percepção. A indicação nada mais é que uma referência do candidato. Conheço, né, aquela pessoa, Uhum. é uma pessoa de caráter, é uma pessoa honesta, de princípios, vale a pena bater um papo com ele. Então, vai ficar com a vaga realmente quem for melhor no processo seletivo. Aí eu queria que você até deixasse a sua visão com relação a Uhum. isso, né? A gente tem muitos neófitos na indústria farmacêutica, aqui no nosso perfil. O que é o recado que você possa passar para eles? Quem tem essa vontade, né, de largar essas crenças limitantes, essas muletas, né, e seguir em frente. Como que você vê isso, Diego? Você teve Cara, indicação eu à época? Como que foi o seu processo? não tive, como eu te falei, eu recebi uma ligação do CIE um dia para fazer entrevista na indústria farmacêutica, numa grande empresa. Cheguei lá, não conhecia ninguém, Uhum. ninguém. Deviam ter umas 40 pessoas ali no CIE para fazer entrevista. Nunca tinha visto as pessoas que me entrevistaram, nunca os tinha visto. E estava naquele ambiente ali me preparando, né? Tinha uma provinha para fazer. E eu lembro muito de ter conversado depois com uma pessoa que me contratou, chama Vitor Porto. Ele me contratou como estagiário naquele momento e ele falou assim, cara, o que mais me chamou a tua atenção era o teu desejo de conquistar aquilo. Era a tua vontade de conquistar aquilo, o teu brilho no olho. Ele fala muito sobre isso, né? Sobre, pô, o teu brilho no olho me chamou a atenção. Eu falei, meu, esse menino ele não sabe nada disso daqui, mas ele tem muita vontade. Eu lembro que durante a minha entrevista também para estagiário eu tive que fazer uma propaganda, né, como a gente chama, fazer um processo promocional. E eu Aham. nunca tinha visto aquilo na vida, nunca tinha feito aquilo na vida. Eu perguntei para ele, eu fico em pé, eu sento? Ele falou assim, não, normalmente a gente fica em pé. E eu decorei ali durante uns 15 minutos o que eu tinha que falar, mas era algo que eu queria muito, algo que me chamou muita atenção, né? Eu moro numa região que, assim, tem o porto e tem a indústria química, e nenhum dos dois mercados me chamava a atenção. Tinha só 19 anos, cara, não me via trabalhando em nenhum desses dois mercados. Por isso que eu olhava e falava, quero ser publicitário, etc. Quando eu tive a oportunidade na indústria, que eu fui chamado para uma entrevista na indústria, que eu pesquisei para ver o que era indústria, eu falei, olha, eu quero trabalhar com isso. Acho que isso tem potencial de mudar a minha vida. E quando você chega numa entrevista, cara, a principal, eu tive a oportunidade de entrevistar muitas pessoas. E eu contratei algumas pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida e que recebi pouquíssimas referências, mas o que me chamou a atenção naquelas pessoas era a vontade, o desejo delas de Uhum. alcançar aquela posição, aquela vaga. Isso é muito gostoso, isso fica claro quando você está entrevistando uma pessoa, né? Fica claro o quanto aquela pessoa deseja aquilo e conquista aquilo. Eu sempre costumei dizer também como líder que para estar aqui a gente tem que querer muito, cara.
A gente tem que se Uhum. dedicar muito. Isso aqui, a gente passa boa parte do nosso dia trabalhando. Então a gente tem que fazer isso porque a gente gosta. É óbvio, é o nosso sustento, mas a gente tem que gostar de fazer o nosso trabalho. Uhum. E quando a gente gosta de fazer o nosso trabalho, a gente demonstra que a gente quer fazer aquilo. E isso fica muito claro nas entrevistas também. Coisa boa, Óbvio, muito. até só acho que um adendo assim, né, Felipe? Aham. É bom quando você recebe uma indicação. Você observa, você tem um outro olhar quando você recebe uma Uhum. indicação. É importante, mas ao mesmo tempo não é o fator determinante para você contratar uma pessoa. Né? É muito Claro. da história dela, do que ela conquistou até aquele momento e o quanto ela demonstra vontade disso. Isso, e eu falo sempre para as pessoas, mentorando, pessoas dos cursos, nós que já estamos na indústria, a gente tem o prazer de ajudar, né? Então, eu percebo que às vezes as pessoas, principalmente com consultores que trabalham com linha de alta complexidade, chega no consultório, fica olhando, não quer conversar muito. Gente, eu estava conversando com o Léo, né? Nosso querido Uhum. Léo Sim, Reis. Léo Reis. É o contrário, gente. Chega lá, como é o seu trabalho? Por que você não está com uma pasta lotada de amostra, está só com aquela, né, uma mochilinha ali executiva? E procura entender, procura mergulhar, procura absorver o máximo de informações. É o que eu conversei na live com o Léo. O mercado da imunologia, o pipeline da imunologia, né, em várias farmacêuticas, ele é gigante. Então, as pessoas que têm experiência na imuno, a gente não vai ter profissionais suficientes para assumir essas vagas. Então, esses Sim, profissionais vão vir da Primary, né? Quem se sim. capacitar, né? Enfim, e quem sair da Prime, que for para imuno, vai abrir vagas para os neófitos. Então, é uma cadeia, né? Eu faço até uma analogia aqui, viajando, é a mesma coisa não, é uma analogia do paciente público e do paciente privado. A partir do momento que você tem um paciente certo no canal certo, se o paciente tem um plano de saúde, pega o medicamento no plano de saúde, o paciente do SUS pega o medicamento do SUS, você, pegando no plano de saúde, que é o seu direito, você vai abrir novos medicamentos para novos pacientes, não vai Uhum. evitar falta, enfim. Então, só um insight que veio aqui em minha mente. Achei legal aqui o comentário da Carolzinha, olha lá. Foi um Unozinho também, né, Carolzinha? Mesma também lá, tirei Uno branco financiado em muitas vezes. Então você vê que... Isso aí. Financiei o meu em 60 também. E super agradecer também aqui a presença da Bianca. Seja bem-vinda, Bianca. Uma honra ter você aqui, né? E sei o quanto você admira o Diegão e concordo plenamente. Uma pessoa profissional incrível. É isso. Diegão, Feliz de ter a chefe acompanhando aqui, né, cara? É poxa, que verdade? orgulho, hein? Não falei que a gente Que precisava orgulho. colocar o blazer, É lembra? isso Aí, ó. aí, é isso aí. Diegão, e dos 21 aos 28? Cara, dos 21 aos 28, eu lembro de já estar há algum tempo na indústria farmacêutica. Foi onde eu tive a minha primeira grande oportunidade de aprendizado dentro da indústria. Eu queria muito me tornar um gestor, né? Então eu era um propagandista ali, um representante, queria muito me tornar gestor. Eu me inspirava muito no líder que eu tinha naquele momento e falei, pô, eu quero ser gerente distrital, que é assim que a gente chama na indústria farmacêutica. E foi um período de algumas frustrações, né, cara? Porque você vai lá, fiz um processo, não passei. Fiz um outro processo, não passei. Então eu tinha aquele desejo, não tinha conseguido. Foi quando eu recebi um convite para participar, para fazer um job, né? A gente chama que é um job, um short assignment, que é como se fosse eu era contratado da empresa e eu fui trabalhar num outro departamento durante alguns meses. Né? A empresa que eu trabalhava estava contratando um software, um sistema, a hora que a gente estava começando a trazer os iPads, né, para os representantes, e eu fui Uhum. fazer uma adaptação daquele sistema para aprender a ver como que a gente adaptava para toda a força de vendas. Então, fui trabalhar em inteligência de mercado, algo totalmente diferente do que eu já tinha Legal. feito. Eu lembro que eu tinha acabado de casar e eu recebi uma proposta assim, ó, você vai ter que vir para São Paulo, ficar 3 vezes por semana aqui para fazer a adaptação e você vai continuar tocando a tua rotina como representante 2 dias por semana. E foi muito intenso, assim, foi muito diferente. Conversei com a minha esposa na época, pô, casado tinha 3 meses, 2 meses de casado, ia fazer essa mudança, né? Já ficar um tempo fora de casa toda semana, mas foi algo muito especial. Trabalhei com gente muito boa, tive o privilégio de entender um pouco do caminho que a indústria farmacêutica estava indo, como que a gente fazia, qual era o intuito da indústria farmacêutica em fazer gestão de contas dentro daquele momento, né? Por que a gente estava adaptando toda a parte de software para o representante, a importância da gente fazer anotações das visitas, da gente entender
um pouco mais do como que a gente criava objetivos para as nossas visitas. Então foi algo engrandecedor para mim. Fiz treinamento, trabalhei muito perto do time de treinamento nessa época. Eu fiquei 9 meses em job. E fiz treinamento para toda a força de vendas também sobre essa nova plataforma. Foi algo muito legal, algo que me marcou bastante. E mais uma vez eu tentei ali, num outro processo, me tornar gerente distrital e não passei. Eu lembro de ter feito, Felipe, uns 5 processos, cara. Eu lembro que meu sonho era ser gerente distrital. E dos 21 aos 28 foi o momento que eu mais tentei, assim. Eu tentei umas 3 vezes, não consegui. E eu comecei a pensar ali, né? Um pouco frustrante, né? Então acho que não é isso que eu quero. Acho que não vou pensar que eu tenho que ser representante mesmo. Adoro o que eu faço, mas de repente isso não é para mim. Mas eu lembro que isso foi algo que me marcou, assim, de muitas conversas ali com com meu líder naquele momento, com a minha família. Mas foi algo que me marcou bastante. A persistência, Diegão, ela é fundamental. Muitas vezes a gente está preparado, entre aspas, né, para aquela posição. A gente nunca vai estar 100% preparado, isso é fato, né? Mas que a gente tem total condição de assumir aquela posição, que a gente tem, como é que eu posso falar, esse perfil de gestão. E às vezes o momento da empresa, o desenho da empresa, né, do estilo das pessoas que estão na posição, até as próprias pessoas que estão na liderança, naquele momento não se encaixa. Mas, com certeza, é muito difícil, né? A gente fica se autoavaliando, será que é isso mesmo? Será que é comigo? Mas uma coisa também que sempre, eu sei que a unanimidade, me chamou muita atenção em você, foi a persistência. Você nunca desistiu, né? Para a gestão, para a gerência distrital. E o grande exemplo que você estava no caminho certo é o quanto que você cresceu desde que assumiu a gerência distrital. É surreal. Essa sua última posição aqui eu nem sabia. Quando eu olhei aqui no LinkedIn, eu falei, pô, mas estava como GP ontem, gerente de produto. Então, tipo assim, é incrível. E lembro, Diego, você, enquanto consultor, né, vinha gente da Lacan, não lembro se Isso. é Lacan, Lacan, Lacan. devido ao seu excelente inglês, todo mundo que vinha, Diego, né, para o campo, isso é elogio, só feedback, não estou rasgando seda não, é a realidade. Tanto no campo, como para subir numa plenária, e você com a desenvoltura muito grande, muito certo do que você queria desde consultor, e isso é muito bacana. Então, pessoal, deixa aqui a mensagem, é preparação e persistência. Se aquela vaga não foi sua naquele momento, é porque não era para ser, né? Então, Deus sabe o que faz. Eu não passei na minha primeira lá atrás também, que era para estagiário, gente, acho que era Merck Bagô, né? Que a Bagô é argentina, tinha um trem com a Merck, e entrei na Xeriplau. Quando entrei na Xeriplau, como um bom alérgico, fui trabalhar com Claritin D, Desalex, Nasonex, Predicin, sabe? E eu me identificava tanto com aqueles medicamentos, foi uma alegria. Todo mundo sabia o que era Xeriplau, porque quem nunca tomou um Polaramine na vida da nossa faixa etária? Minha mãe, que é médica homeopata, à época quase morre, né? Tipo assim, meu filho, vai trabalhar com medicamento. Falei, mãe. E aí, depois que ela viu a minha felicidade, né, deu aí esse total apoio. Mas a mensagem que eu quero deixar, Diegão, nesse período aí, dos 21 aos 28, é a questão da persistência, né, e preparação, né? Porque eu fui prova viva e cada etapa dessa que você passava, você se preparava cada vez mais, né? Então... E eu queria até adicionar algo assim, né, Fê, em relação ao que você faz com os feedbacks que você recebe, né, cara? Essa persistência, a preparação, ela vem também acompanhada do quanto você busca feedback. Cara, a gente não é perfeito, né? Como você falou, é o momento da empresa, é o momento da posição, tem um monte de coisas ali que precisam ser levadas em consideração. Mas eu sempre levei muito a sério os meus feedbacks, assim, sempre procurei e sempre gostei de receber feedback. E os desconfortáveis são os melhores, na verdade. Não estou dizendo que a gente precisa adorar quando a gente ouve alguma coisa desconfortável. Mas a gente precisa fazer algo com aquilo, a gente precisa refletir em cima daquilo. E eu ouvi alguns feedbacks importantes sobre pontos que cara, olha por esse caminho, vai por esse lado, pensa sobre isso, mostra um pouco mais quem é você, e etc. E eu trabalhei muito bem com os meus feedbacks. E, cara, eu fico muito feliz, assim, eu estou acompanhando um pouco das
das mensagens aqui. Tem gente que foi muito importante para mim aqui, né? O Cláudio Nossa, acabou de dar um isso que eu alô ia aqui. falar. Eu vi que você sorriu, Isso, querido. Bem-vindo, irmão. foi um cara que eu lembro que você comentou vinha gente da Lacan para trabalhar aqui. Eu lembro uma vez o Clauber falou para mim assim, cara, vai vir um cara da Lacan aqui trabalhar, mas aí, pô, como é que tá teu inglês? Eu falei, meu, para falar sobre o meu trabalho, trabalho, eu mando, né? Eu consigo, sim, tranquilo. E ele colocou uma pessoa que era na época um global manager do produto que eu trabalhava. E foi um dia maravilhoso, assim, de trabalho, né? Foi um dia maravilhoso. Isso me gerou depois, ter conhecido essa pessoa, um convite para participar representando a Novartis num congresso em Paris, assim. Nunca tinha estado em Paris na minha vida, nunca tinha ido para a Europa. E é mais uma das coisas, assim, que a indústria farmacêutica proporcionou para mim, né? O quanto eu estive aberto a ouvir, a aprender, a ter um desafio, né? Você tem que estar aberto aos desafios também. Não foi simples, cara. Claro. Uma coisa é o que você estuda de inglês, outra coisa é você receber profissionalmente uma pessoa para trabalhar com você. E eu me preparei muito para aquilo, muito, para aquele dia ou para aquelas 6 horas. Me preparei muito para aquilo. Foi um dia muito bom e me gerou muitas coisas boas depois. É exatamente o que eu acabei de falar, né, Diegão? A questão da preparação. Isso é crucial. Não adianta. Chegar na hora, eu me viro. Chegar na hora, eu dou conta. Gente, eu fiz um curso agora, nesse final de semana passado, intensivão de oratória, sábado e domingo, e tipo assim, se você tiver 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos para se preparar, é melhor do que nada. Então, essa preparação é essencial, né? Isso sempre foi muito, muito forte aí em você. Tô vendo aqui a Lu, aqui, ó, comentário. A Lua, tem Lindo, muitas pessoas que excelente trabalharam profissional. diretamente comigo, a Lu, a Denise estão acompanhando, a Carol, minha pá. Cara, é muito legal, assim, ao longo dos meus 17 anos de carreira, ver o quanto a gente pode estar junto de pessoas que marcam a vida da gente e que bom que a gente pode marcar um pouco a vida das pessoas também. A Lu, das melhores profissionais que eu trabalhei, uma pessoa super experiente, você acompanhou um pouco do trabalho dela também. É legal, cara, você ouvir uma pessoa que tem tanto profissionalismo, tem tanta experiência, falar que de alguma forma você também impactou a vida dela. Então, Lu, um beijão para você especial também. Lu, Gisela, Denise, chegaram chegando. E não É eram isso da aí. Imuno, né? Eu Chegaram lembro, né? assim, A Lu né? já era da Imuno, né? A Lei e a Arregatando. Ah, é Gisela não verdade. eram da É Imuno. verdade. É verdade. É verdade. Mas E, são, assim, as e, três sempre e me marcaram pessoas hoje, muito. desde Gisela, pessoas que se desenvolveram muito, arrebentam, mandam muito bem no que elas têm que fazer também. Muito bacana, Diegão. Irmãozinho, vamos lá para o. Eu não perguntei a sua idade. Nossa, eu teria mais setênios, viu? Mas vamos lá para o de 28 aos 35. Não sei se é o É, último, mas. eu tô com 37. Eu tô com 37 e aqui a 37, vida, a legal. vida começa a ficar mais emocionante, né, cara? Aham. Aqui a vida começa a ficar emocionante. Quando eu olho minha trajetória profissional aqui dos 28, talvez aos 37, já o momento que eu tô hoje, eu falei, tive algumas frustrações, queria ser gerente distrital, não aconteceu. Saí da empresa que eu trabalhava, a empresa que eu entrei ali, que era o meu sonho, né? Eu lembro de ter pisado a primeira vez na Novartis quando eu cheguei, eu falei, nossa, eu quero crescer dentro dessa empresa e tal. E aí aquele primeiro passo não acontecia. Então eu saí, fui trabalhar no mercado de doenças raras. Não me arrependo, foi das melhores decisões que eu tive na vida, assim, fui trabalhar com doenças raras. Mudou muito a minha perspectiva sobre o trabalho, sabe? Talvez no Uhum. começo eu me enxergava como um vendedor técnico, uma pessoa que tinha que ter muito conhecimento técnico para conseguir estar na frente do médico, falar um pouco sobre o medicamento que eu trabalhava, etc. E fui trabalhar com doenças raras, onde você tinha essa necessidade técnica, mas, cara, o principal impacto ali era o bem que você poderia. Eu tinha um papel ativo para melhorar, para ajudar na melhora de um paciente. Doença rara, assim, doença rara é tão rara que muitas vezes o próprio médico não conhece todos os sintomas daquela doença. E era uma empresa americana e eu tinha que começar a visitar alguns médicos. Eu lembro que saí de Santos também, isso me marcou. Comecei a trabalhar no HC, que é o principal hospital do Brasil, o Hospital das Clínicas de São Paulo, Santa Catarina, Paraná. Mudou minha carreira, assim, como profissional. Para trabalhar com um mercado de alta complexidade, com um medicamento que não tinha acesso, com uma doença que ela era fatal para crianças e eu tinha uma pressa, eu tinha uma celeridade de Uhum. tentar encontrar e ajudar os médicos a encontrar paciente, e mudou um pouco do meu propósito. Eu comecei a enxergar meu trabalho como algo que o bem que o meu trabalho também poderia fazer para os pacientes, para as pessoas. Era mais do Uhum. que
talvez algumas pessoas pensem que é vender um remédio, não é o que o nosso trabalho também pode fazer para impactar a jornada dos pacientes. Então isso mudou bastante a minha perspectiva. Então aí depois eu saí dessa empresa que foi comprada, fui para uma outra multinacional, até que eu tive a oportunidade de voltar para a empresa que eu estou hoje, na Novartis, que é a empresa que eu entrei, aí foi o momento que a gente se conheceu também, né, Fê? Então a empresa que eu me tornei um profissional, entrei no mercado de imunologia para trabalhar com um produto que não tinha acesso, numa indicação que não tinha acesso, e foi um outro passo profissional aqui. Enquanto eu estava acompanhando alguma das mensagens aqui, o Fabrício, não sei se ele está aí ainda, também foi uma das pessoas que me recebeu na imunologia, que talvez me ensinou os primeiros passos ali de como ser um consultor na imunologia, e comecei a olhar mais uma vez, né, o quanto o desenvolvimento, o quanto os feedbacks são importantes. Na imunologia, no mercado de alta complexidade, você deixa de ser só alguém que visita um médico para começar a ter domínio de toda a jornada do paciente. Você pode ter o melhor tratamento do mundo, você pode ter... Se aquele teu tratamento, teu medicamento, você também não for um facilitador para que os pacientes tenham acesso, não adianta nada. Então, você tem que estudar sobre isso, né? Como que você trabalha com o seu produto e como que você viabiliza um facilitador para o médico para que, né, o seu tratamento, a medicação que você trabalha chegue para os pacientes. E continuando, né, que eu falei, a vida fica mais emocionante nesse período. Tive a oportunidade de virar gerente distrital, que era meu grande sonho de carreira, né, nesse momento. E foi bem interessante, que foi em 2020. Né? Eu lembro de ter sido promovido, você estava junto, acho que, se eu não me engano, você estava junto no anúncio da minha promoção. E eu fui promovido num dia, 3 dias depois, o mercado parou. O mundo parou, né? Foi anunciada a pandemia, colocando todo mundo dentro de casa. Eu brinco que eu fui o primeiro gerente distrital virtual, né? Eu batalhei tanto para alcançar esse cargo, que era meu sonho, e eu não ia conseguir fazer da forma que eu gostaria. Né? Eu fui um gerente distrital e eu montei, cara, 80% de uma equipe entrevistando as pessoas online. Aquilo que a gente estava falando da indicação, né? Eu contratei algumas pessoas para trabalhar no Novartis que eu nunca tinha visto na vida. Foi só online. O Mário, que você fez a live recentemente, também foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de contratar e trabalhar. Eu contratei o Mário em março de 2020 e fui conhecer o Mário pessoalmente em outubro de 2020, que foi quando deu uma amenizada que eu consegui ir até o Paraná. E desde então, a pandemia ensinou muito sobre como criar uma equipe, né? Como você ser um bom gestor para uma equipe. E eu lembro de ter trabalhado muito a resiliência, e algo que eu carrego muito da liderança é o quanto você tem que ser paciente para ouvir as pessoas. Então, fui promovido num momento onde ninguém estava 100% normal. Todo mundo estava sofrendo algo, um risco, um medo, um familiar doente, pessoas que perderam familiares. Então, eu aprendi bastante sobre o quanto o papel do líder de ser um bom ouvinte, né? E além de ser um bom ouvinte, o quanto é o papel do líder também em ser alguém que ajuda as pessoas a encontrarem o melhor caminho, né? Sem ser, talvez talvez a palavra diretivo não seja a correta, mas quando você ajuda as pessoas beleza, você tem que ter paciência para ouvir, mas quando você também toma decisões rápidas para para mostrar o caminho para as pessoas que a gente deve seguir. E disso tive a oportunidade de me desenvolver muito como gestor, aprendi muito a fazer gestão, a me tornar alguém mais estratégico. Trabalhei com você, com Karina, com Alex Papito, Eduardo França. Lembro de ter captado muito sobre essas pessoas. Eu sempre tive um olhar. A minha chefe, ela já falou algumas. A minha chefe atual, a Bianca, ela já falou algumas vezes para mim que acha muito legal do quanto eu sou curioso. E eu passei a observar isso. Assim, eu sou muito curioso mesmo. Eu observo muito as pessoas e gosto muito de captar o que as pessoas têm de bom. Então eu acompanhava você, o Alex, o Edu, eu vi o que cada um de vocês tinha de bom e falei, eu quero absorver o que esses caras fazem de bom. Né? Eu estou aqui numa posição nova e quero me tornar um profissional melhor. Então absorvia e me desenvolvi bastante até a pandemia dar uma amenizada, ir para campo, conhecer as pessoas. O mercado muda muito, né? Então eu lembro de ficar 4 anos em gestão e ser gestor de 4 times diferentes. Então, trabalhei com um monte de gente, times diversos, e aprendi muito com as pessoas. Assim. É muito apaixonante você trabalhar com pessoas. E achei que minha carreira era isso, Fê. Achei que minha carreira era, puxa, eu quero ser GD, eu adoro isso, ser GD. Cheguei no auge, né? E quando você faz essa carreira em gerência distrital, você olha assim, o máximo que eu quero ser aqui é um GR, quero ser GR, que é
é o gestor dos gestores, né, dentro da indústria farmacêutica. Eu quero ser GR. Lembro de conversar bastante isso com o Alex. Acho que o meu próximo passo é ser GR e tudo bem, acho que é isso. Eu vou ficar super feliz, né? Acho que é o auge da força de vendas. E aí eu falo, né? A carreira vai ficando mais interessante nesse período que eu comecei a conversar com muitas pessoas, né? Eu aprendi que para eu alcançar o meu objetivo de carreira, eu não podia guardar aquilo só para mim. Eu tinha que conversar com as pessoas, tinha que conversar com as pessoas das mais diversas áreas da indústria farmacêutica. Então eu lembro de ligar para muita gente e falar assim, você trabalha em acesso, o que você acha que é o papel do gerente distrital, né, para trabalhar mais próximo de você? E falava com pessoa de acesso privado, acesso público, com alguém com RH, eu sempre procurei muito as pessoas para entender o que elas esperavam de um gestor. E quando eu achei que eu queria ser GR, eu tive a oportunidade de conversar, de fazer uma mentoria, de ter algumas conversas bem interessantes com a minha atual líder, com a Bianca. E eu lembro tive uma conversa quando eu estava falando com ela sobre carreira. Eu falei assim, não, eu quero ser GR. Ela falou assim, não, tá bom, você pode ser GR, acho que você tem um caminho legal, eu gosto do seu trabalho, acho que você faz um bom trabalho, mas por quê? Assim, por que você coloca que o teu próximo passo, ou talvez o teu último passo, é ser gerente regional de vendas? Né? Por que você acha que é isso? E eu falei, é o que eu me desenvolvi, é o que eu sei fazer bem, eu faço. E ela começou a me trazer outras perspectivas, assim. E eu lembro dela ter me falado duas palavras que mudaram totalmente o que eu estava pensando, né, sobre carreira na indústria farmacêutica. Ela falou assim, você fala inglês, você tem uma visão super estratégica do negócio. Por que você não pensa por que você nunca pensou em acesso? Por que você precisa pensar só em GR? Eu não estou dizendo que você não possa ser GR depois, mas por que você não busca ter um pouco mais de pluralidade? Essa foi uma das palavras que ela usou, né? Porque, a indústria farmacêutica precisa de profissionais plurais. Né? Acho que você não tem que estar preso a um cargo, você tem que estar preso a quanto mais de experiência você pode absorver dentro da indústria farmacêutica. A indústria está mudando muito, então quanto mais experiência em áreas distintas você tiver, mais completo você vai ser como profissional para a indústria. Então, você vai ter capilaridade. Né? Você, Diego, vai ser um profissional que você vai poder trabalhar em qualquer área. E eu lembro dela trazer essa provocação e eu saí dessa conversa incomodado. Assim, falei, caramba, eu sentei com ela porque eu quero ser GE, ela falou um monte de coisa, né? E fui falar com o meu chefe na época, com o Alex, falei, cara, tive uma conversa assim, assado, e cheguei em casa, conversei com a minha esposa, falei, uma conversa que eu achei que ia ser de um jeito, foi totalmente diferente, e eu pensei, fui conversar com algumas pessoas que já trabalhavam em marketing, né, que ela fez a provocação de acesso e a provocação em marketing, e eu falei, cara, eu acho que eu posso fazer isso. Eu acho que eu devo me preparar para isso. Eu não sei quantas oportunidades eu vou ter, né, para trabalhar em marketing. E eu nunca tinha olhado por esse lado. Sempre participei de muitas atividades de marketing, mas nunca me vi nessa posição. E desde então comecei um preparo para isso, né? E não tinha tempo, né? Não é algo que, legal, Diego, você pode ser isso, então daqui 3 meses você vai ser um profissional de marketing. Fala Mas um eu pouco comecei a falar mais, assim... Diegão, sobre essa preparação, né? Porque eu também cheguei à posição de gerente distrital, assim como você, desde que eu entrei na Imuno, era o meu maior desejo, né? Eu estava na Roche, que eu lembro que em 2013 eu pedi demissão, muito alinhado com os gestores, para morar 1 ano nos Estados Unidos. O pessoal da Roche super apoiou, mas o pessoal de fora, você é maluco. Eu digo, gente, não tem licença sem remuneração. Eu me planejei por 2 anos para pausar tudo aqui e realizar o sonho de morar nos Estados Unidos durante 12 meses, né? E foi quando eu retornei por outra empresa, na imunologia. E antes de ir para os Estados Unidos, foi quando eu fiz também o meu MBA em Desenvolvimento Humano de Gestores, para a FGV, aqui de BH, já visando uma gestão. Então, assim como você, eu pensava da mesma maneira. Eu falei, cara, eu quero ser gerente distrital, eu quero desenvolver pessoas, né? Eu quero conseguir atingir um número maior de pacientes, né? Mais estados. E quando eu cheguei ali, eu falei, caramba, cheguei onde eu queria. E o marketing é bem diferente, né? A área de marketing da área da demanda caminham juntos, mas assim, são coisas bem diferentes. Como foi essa sua preparação a Zap para assumir essa área, Diegão? Sim, não foi rápido, mas primeiro partiu da curiosidade. Assim, eu comecei a falar com alguns gerentes de marketing. Comecei a conversar, o Clauber que estava aí, foi uma pessoa que eu conversei, porque ele fez esse papel, né? Ele era um cara de força de vendas que foi para a estratégia.
ouvir um pouco dele, como que foi essa transição. Conversei com a Mayara, que na época trabalhava com a gente no marketing aqui, com a Gabriela Barros. Fui procurando pessoas que estavam no marketing e que tinham passado ou não pela área de força de vendas. E eu comecei a entender, assim, o que te motiva, assim, qual que é o teu desafio? Qual que é a tua rotina? E ouvindo as pessoas, eu fui pensando, cara, eu posso fazer isso. E depois eu fui pensando, eu quero fazer isso. Isso tem a oportunidade de mudar a minha carreira. Isso tem a oportunidade de... O Cláudio reclamando, tô aqui, pô. Eu lembro de falar, poxa, eu quero dar espaço. Eu quero me preparar para isso. Eu comecei a me apaixonar pelo o que o marketing dentro da indústria farmacêutica, o que é a estratégia, né? A estratégia ela vem antes, né? Antes do que eu estava fazendo, antes de estar na frente do médico, tem uma série de cabeças pensantes ali cara, como que a gente constrói o nosso objetivo? Baseado em dados, como que a gente constrói o nosso objetivo? Como que a gente atinge? Como que a gente ajuda a melhorar ainda mais a vida de mais pacientes? E eu fiz algumas mentorias, assim, cara. Eu conversei com pessoas, eu fui observando um pouco de como as estratégias eram montadas, pedi para participar de algumas reuniões, voltei para a Bianca na época e falei, eu quero ter essa oportunidade, eu quero me preparar para isso, me dá dica, né? E ela falou, conversa com tal pessoa, se prepara. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz, a gente tinha acesso a algumas plataformas de cursos, né? Coursera, LinkedIn Learning, e eu fui começar a me preparar. Apesar de ser formado em marketing, eu falei assim, deixa eu dar uma reciclada nesse conhecimento. Comecei a ler muito, assim. Comecei a ficar mais interessado pelos temas de marketing. E pensei, bom, então acho que meu próximo passo é ir para marketing, então. O que aconteceu, cara, nesse meio do caminho foi que em algumas conversas eu entendi, bom, eu quero ir para marketing agora, mas eu também quero me considerar alguém preparado para qualquer função. E antes de eu ir para marketing, eu tive a grata oportunidade e realizei esse sonho de, Diego, acho que a gente vai fazer uma movimentação na empresa e a gente está vendo o quanto você está se preparando. Então você vai assumir como gerente regional na promoção da pessoa que era meu chefe, que era o Ricardo Nascimento, um excelente profissional também. Então você assume a função do Ricardo como gerente regional, como head de inovação, ou seja, uma posição maior do que eu esperava na minha carreira, assim, né? Você vai liderar todo um time de inovação. A indústria está se transformando, né? Então, o departamento de inovação não tem em qualquer empresa, não tem em todas as empresas. E é um departamento que trabalha muito como que a gente busca soluções fora do mercado, fora do que a indústria farmacêutica está acostumada a fazer, para impactar mais vidas, mais pacientes, mais médicos. Liderei essa área durante 3 meses. Só fazer um parênteses super rápido, a gente volta. Eu tenho muito orgulho de ter vivido, né, junto com você, desse momento da inovação, porque é como você falou, poucas empresas têm uma área específica de inovação, Sim. Principalmente dando oportunidades para a inovação aberta, né? Então, para realmente encurtar a jornada do paciente com parceiros de inovação aberta. Então, foi um momento que me marcou muito, né? Eu lembro que o nosso diretor à época foi que criou essa unidade dentro da imunologia, né? E hoje tem uma força gigante e várias empresas têm essa área de inovação. Então, foi um momento muito marcante na minha carreira ter tido a oportunidade de viver esse momento de inovação. O Cláudio está aqui, até com a própria Sinapse, né? Com o Sinapse Based Learning. Não é jabá não, mas enfim, a gente mudou muito, né, a questão da percepção do dermatologista, da importância de tratar ali a cosmetria, mas também de tratar a doença. Então, a área de inovação teve e tem um peso muito grande, né, na empresa. E aí eu queria que você aprofundasse um pouquinho nesses 3 meses seu à frente, tanto, né, como GR como inovação. Então, eu lembro gestor de gestores. Eu me tornei um gestor de gestores ali durante um período, né, como gerente regional de vendas. Então, eu comecei a trabalhar na liderança dos meus pares, das pessoas que eram os meus pares naquela época, e foi algo assim maravilhoso, assim, o quanto as pessoas estavam de braços abertos. Então, como eu já trabalhava muito perto, muito próximo da Carol, da Karina, então eu fui para a liderança desse time e também liderar o time de inovação, liderar pessoas que eu tinha a mais profunda admiração, profissionais que tinham anos de indústria farmacêutica como o Eliezer, e a pessoa que já tinha sido minha parceira no campo, que é a Érica, e
mudou muito, assim, abriu muito a mente, assim, abriu muito a mente de fazer algumas visitas em incubadoras de startups, como as health techs funcionam. É um departamento assim que muda muito. A gente quer buscar muito fora da caixa como que a gente consegue impactar mais pessoas. Não tem algo pronto, sabe? Acho que normalmente quando a gente está hoje em marketing, tem a estratégia, você usa muito a tua criatividade, óbvio, mas juntando com inovação talvez seja um braço de marketing. O que você tem que buscar no mercado para atingir mais pessoas? O quanto que a gente investiga, qual que é a dor do cliente, o que o cliente precisa, o que o paciente precisa, o médico, as clínicas, as operadoras de saúde, e o que existe no mercado que a gente possa oferecer para eles, né? Para realmente ter impacto. E foi algo marcante, assim, esses 3 meses. Foram 3 meses muito intensos, muito intensos. Eu mergulhei nisso, mergulhei. Assim, eu vivenciei muita coisa em 3 meses, sem saber o que viria. Eu falei, eu acho que meu próximo passo vai ser marketing. E eu lembro do Ricardo, que esse cara que foi o que me promoveu nessa época, ele falou assim, Diego, você vai se apaixonar pelo que você vai fazer, mas não deixa. Ele falou assim, ir para o marketing vai ser um marco na sua vida. Não deixa de continuar buscando a tua oportunidade em marketing, porque isso vai mudar a tua carreira, vai mudar a tua percepção de carreira. E eu vi que uma outra pessoa entrou aqui na live e eu queria citar, assim, apesar de não ter tanta proximidade, mas a oportunidade que você está numa função estratégica te permite, né? O Rodrigo Carneiro está aqui, ele trabalha num departamento super importante de finanças dentro da Novartis, não sei se ele está aí ainda, mas quando você vai para estratégia, cara, aí abre muito a sua cabeça. Quando eu fui para marketing, aí você deixa de pensar no força de vendas, médico, mas você começa a pensar em forecast, você começa a pensar em o que a gente pretende atingir, como que eu construo os próximos anos da empresa, do produto com que eu trabalho, da unidade de negócio com que eu trabalho. Hoje em marketing, cara, eu posso te dizer que eu faço brinquei com a minha chefe recentemente sobre isso, né? Todos os dias eu faço alguma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Assim, aqui não existe rotina. E você tem que estar super aberto e preparado para realmente fazer alguma coisa nova. Você tem que buscar pessoas que conheçam mais sobre aquilo. Você tem que buscar pessoas que tenham mais conhecimento. Você tem que aplicar o conhecimento que você já vivenciou. Então, eu aplico sempre dentro de estratégia hoje o que eu vivenciei em força de vendas, o que eu vivenciei em inovação, aprendo na hora de construir o plano da empresa, os meus planos para os próximos 5 anos, busco ter mais experiência, busco as pessoas mais experientes, e é algo que, cara, é a função mais desafiadora que eu já tive, né? Trabalhar em marketing é a função mais desafiadora que eu já tive, mas eu me vejo um apaixonado por trabalhar nisso. Por quê? Porque eu não perco o meu contato com as pessoas de vendas, que foi onde eu comecei meu trabalho. Eu não perco o contato com os médicos, que são os meus clientes, as pessoas com quem eu aprendi a ser um profissional, a entender que o meu trabalho também tinha impacto nos pacientes. Eu não perco o contato do quanto eu posso impactar, o meu trabalho também pode impactar na vida das pessoas. Eu tenho uma liderança indireta, né, isso é super importante. Quando você é gestor de um time, você tem uma liderança direta sobre as pessoas. Só que hoje a liderança indireta, a liderança por influência, talvez ela seja mais difícil. Assim. Ninguém diretamente responde para você, mas de certa forma você precisa inspirar, influenciar as pessoas a acreditarem que aquilo que você está dizendo, ela está baseada em dado, ela está baseada num motivo, em algo que você quer alcançar, que você pretende alcançar. Então eu me vejo um apaixonado pela função, pelo tanto que ela me desafia, pelo tanto que eu aprendo todos os dias. E eu não imaginava, cara, quando eu olho para a minha carreira, talvez 4 anos atrás, 3 anos atrás, eu achei, poxa, eu quero seguir minha carreira em vendas. E hoje trabalhar em marketing abriu todas as possibilidades, assim, dentro da indústria farmacêutica de o que eu quero fazer, qual que é o meu próximo passo. Eu não tenho um próximo passo determinado, nunca não tenho pensado sobre isso. Mas eu aprendo tanto na minha rotina hoje, no meu dia a dia, eu trabalho com pessoas tão boas que me permite ter a tal pluralidade, né? Que a Bianca que está aqui mais uma vez falou para mim numa conversa. A indústria precisa de profissionais plurais que tenham mais conhecimento para ajudar a indústria a construir os próximos anos. Então, é super legal vivenciar isso.
E o que você falou, né, Diegão, a inovação, o marketing, é um mundo, né? Quando a gente fala em inovação, Horizonte 1, Horizonte 2, Horizonte 3, as empresas ambidestras, então, transformação cultural, metodologia ágil, é um mundo. Então, como você falou, quando você mergulha ali na estratégia, é algo muito gostoso, Muito. muito desafiador, né? Mas algo muito prazeroso e, enfim, muito legal. E a gente sabe, né, Diegão, que na indústria farmacêutica a gente passa, um profissional como você, que não, vai longe, sua carreira está só começando. A gente passa pela área de vendas, né? A gente passa pela área de marketing para ter essa bagagem e assumir, né, posições ainda mais desafiadoras. Uma dúvida minha, Diegão, hoje existe uma diferenciação entre o gerente de marketing e o gerente de marca, ou de brand, ou não? Não, não, Só não mudou a existe. terminologia? É só a tecnologia. É um Ah, gerente de produto, né? Então, eu legal. lidero uma indicação de um produto que tem 4 indicações, lidero 2 indicações de um produto que tem 4 indicações e defendo e crio e adapto a estratégia dessas indicações para esse produto. Sensacional. Obrigado, Bianca. Obrigado mesmo pelo elogio e parabéns pela liderança. E o Diegão é um exemplo aqui, né? O quanto que você está brilhantemente desenvolvendo pessoas. Obrigado mesmo. Diegão, partindo já para o final, né? Conversaria aí mais horas. Estamos chegando a 1 hora de live. E eu vejo, né, que o nosso principal propósito como indústria farmacêutica é levar saúde para os pacientes, né? Encurtar a jornada do paciente, né, da prescrição até o acesso, tirar todo tipo de atrito, né, que ele possa ter nessa Uhum. jornada, tudo isso através do médico. A gente não pode ter contato com o paciente, com um trabalho extremamente conectado, né, com as mais diversas áreas. Então, esse é o principal propósito, né, de quem trabalha na indústria farmacêutica, é levar saúde para o paciente. Antes, a gente conversando, eu citei um exemplo, na semana passada, um colega me procurou, falou, Felipe, meu pai está gravíssimo com câncer, Uhum. a operadora está negando, o medicamento não está no rol, porém é a única indicação. E eu dei algumas poucas orientações na sexta-feira, esse medicamento foi liberado na segunda-feira. Então, isso é um profissional da indústria farmacêutica, né? Então, a gente trabalha com um propósito gigantesco, né? Volto a falar da pandemia, a indústria farmacêutica salvou a humanidade na pandemia e assim como você, eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte disso Uhum. tudo. Diegão, abro aí para suas considerações finais. Cara, acho que assim, eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha história. Eu sei que acho super legal o conteúdo que você gera para falar sobre a indústria farmacêutica. Eu sei que outros profissionais inspiradores passaram com uma conversa com você, que outros têm a oportunidade de passar também. É, acho que eu queria deixar uma mensagem assim para todas as pessoas, né? Para as que já trabalham na indústria farmacêutica, para as que têm desejo de trabalhar na indústria farmacêutica, seja busque o seu propósito, assim, né? Busque a sua paixão, o que te move, né? O que te movimenta. Então, quando eu era um representante, eu era apaixonado pelo que eu fazia, adorava o que eu fazia, eu adorava o meu dia a dia. Quando eu fui gerente distrital, eu virei um apaixonado pela liderança, o quanto que o meu trabalho ajudava as pessoas a darem o melhor delas. E depois minha carreira foi mudando, fui tendo outras oportunidades. Hoje, numa função de marketing, eu me vejo e continuo apaixonado. Cara, tem frustrações? Vão ter. Você vai ter uma série de desafios, aqueles que você não vai conseguir vencer, faz parte, mas o que você aprende com isso? Busque as pessoas, assim, busque feedback. Estou vendo o Duca, que a gente foi gestor é, juntos durante um tempo, né? Cara, é super legal você poder trabalhar com pessoas boas. E eu lembro de ter algumas conversas com ele, assim como eu tive com a Carol, com a Karina, com outras pessoas que trabalharam diretamente comigo, com você, Edu. Cara, como é bom você conversar com as pessoas genuinamente, que têm propósitos parecidos com os seus, e você poder, talvez, compartilhar algo que está dando certo contigo, captar dessa pessoa algo que está dando certo com ela, absorver coisas boas. A gente se torna profissionais muito mais fortes, assim. Eu gosto dessa característica, de ser realmente um curioso, de ser alguém que é super interessado por pessoas, por gente.
E quem está buscando essa oportunidade, quem busca uma função na indústria, precisa ser genuinamente curioso, precisa ler, precisa estudar, precisa se capacitar. Eu tenho, cara, uma série de coisas que eu preciso ler, que eu preciso aprender. Eu sei que talvez eu não consiga fazer tudo no tempo que eu gostaria, né? A gente tem eu tenho as minhas atribuições, eu tenho o meu tempo dedicado para minha família, que sem o apoio da minha família, meus pais, minha esposa, meus filhos. Hoje, o meu filho, como isso é legal também, e eu queria deixar essa mensagem, né? Eu viajo a trabalho, às vezes a gente se ausenta de casa, Uhum. e hoje meu filho sentou comigo aqui no intervalo entre uma reunião e outra, meu filho mais novo, Benício, e ele falou comigo assim, né? Perguntou do meu trabalho: papai, quando você viaja, quando você fica muito longe, eu não gosto. E eu falando que, pô, a empresa que eu trabalho tem em outros países, filho, por isso que o papai às vezes tem que ir para outros países, mas é super legal, porque o papai aprende bastante, o papai também desenvolve um pouco mais a língua, conhece mais pessoas. E ele falou: poxa, papai, então eu quero que você faça mais isso. Que Ele fez uma legal. brincadeira, né? Que Papai, legal. então eu quero que você seja presidente da Novartis, ele falou, né? Será? Eu nem tenho essa ambição, mas é super legal você ver que, pô, o meu filho se sente inspirado também pelo que eu faço, porque não é um peso para mim, Uhum. né? Então eu continuo, e eu brinco. O meu filho mais velho, eles falam que quer trabalhar na Novartis também, onde eu trabalho. Pô, que bom, cara, que eles podem olhar para mim e que eu transpire e inspiro essa alegria de trabalhar com o que eu trabalho. Nunca é um peso. Tem as dificuldades, tem os desafios, mas eu me vejo sempre apaixonado pelo que eu faço, por estar com as pessoas com quem eu estou. É, Hoje eu tenho duas pares também que me ajudam bastante. É muito legal você olhar para o lado e ver que você tem pessoas que te ajudam a construir algo legal, um futuro legal. É, Quanto mais eu me sinto eu falo para as pessoas que a gente esteja aberto realmente a trabalhar com pessoas, a aprender a trabalhar em equipe. Acho que hoje eu trabalho numa equipe super forte, liderada pela Bianca, uma equipe que super fala, que super se posiciona, que concorda, que discorda. Uma das piores coisas que existe também é você, numa grande corporação, não se posicionar. Pois Então, eu é. trabalho numa equipe hoje que se posiciona super bem e que chega a conclusões e decisões como grupo, como equipe, Perfeito. né? E A isso gente fortalece muito. Então, discute o negócio, né, Diego, nesses momentos, isso, e não as pessoas. A gente está discutindo o negócio, não é nada pessoal, né? Enfim. isso. Então, a minha maior inspiração, assim, de trabalhar na indústria vem disso, assim. Eu me vejo apaixonado pelo que eu faço, adoro o que eu faço e me vejo como um grande, uma pessoa que está sempre aprendendo, está sempre buscando aprender, está sempre buscando alguma coisa nova. E eu sou um grande curioso também para os caminhos que a indústria farmacêutica está indo. A indústria tem um Aham. investimento altíssimo em inovação de novos tratamentos. Eu sempre busco assim e falo: cara, onde isso vai parar? Como que a gente vai continuar se comunicando de forma efetiva e assertiva com o médico, com o paciente, com o Uhum. mercado, com o governo, com a operadora de saúde? E isso me causa muita satisfação de saber que eu não sei tudo e que tem muita coisa para eu buscar. Acho que é o principal de mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas. Não. Grande Érico também, uma pessoa que trabalhou junto comigo e hoje exerce um trabalho assim, excepcional numa outra área, numa área super complexa dentro da empresa. É ótimo assim, você vê que você passou pela vida das pessoas, que de alguma forma você marcou a vida delas e que elas também marcaram a nossa vida. Isso que me deixa animado e inspirado de trabalhar na indústria. Maravilha, Diegão. Nó, sensacional, cara. Mais uma vez, obrigado. Né? Você, volto a dizer, você tem uma história linda, pessoal, profissional, uma família linda que te apoia, que é impressionante. Você deu o exemplo do seu filho. Tudo que você faz, eu sei, você compartilha com todos da sua casa, da sua família. E, cara, continua voando. Você vai muito longe ainda. E o mais importante, continua influenciando positivamente as pessoas e fazendo com que as pessoas cresçam cada vez mais junto com você. Agradecer a todos que participaram e não tenho dúvidas com a live aí que deixa aí uma série de mensagens super inspiradoras. Obrigado, irmão. Com Valeu, Deus. Fê, obrigado, Nos obrigado pela falamos. oportunidade, viu? Beijo em todo Obrigado, mundo que gente. acompanhou aí. Até mais. Beijo, com Deus. Até mais. Tchau, tchau.